Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao Mamãe Pode. Hoje a gente vai falar sobre constelação sistêmica familiar. Você sabe o que é isso? Tem curiosidade? Já ouviu falar? Nós vamos explorar hoje esse tema aqui na Mamãe Pode. Vamos descobrir como você, mamãe, você papai, você madrinha, você dinda, você tia, como é que você pode ter uma vida melhor, de que forma essa ferramenta pode vir a te auxiliar nas questões emocionais e familiares. Vai ser incrível. E para que esse tema e essa tarde seja maravilhosa, eu tenho uma convidada especial, a minha amiga, parceira, colega, Jane Rocha, psicóloga e consteladora familiar. É um prazer te receber aqui. Obrigada. Obrigada, Cíntia. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui, né, para conversar sobre algo que eu amo, que eu faço com muito prazer, estar a serviço da vida e que é uma filosofia de vida para mim, né, que é algo que eu carrego mesmo na minha vida, que né, legal. de transformação. A gente já se conhece, temos aí trocado mensagens, conversas, se namorando pelas redes sociais, pelo WhatsApp. É muito bom te ter aqui pessoalmente para a gente falar desse tema que particularmente eu amo. Então, para a gente começar, e para as pessoas que forem chegando, para quem está nos assistindo agora, entender um pouquinho, me fala, primeiro, só para deixar a curiosidade deles, o que é constelação familiar? Só esse conceito. Depois eu quero voltar para a sua vida, porque todo esse momento que eu tenho aqui semanalmente, eu trago mulheres especiais, né, de alguma forma, ou intuitivamente, ou propositalmente, eu trago mulheres que têm alguma relação, é interessante até isso, tem alguma relação comigo, algo na vida dela, nossa, faz parte da minha vida, a gente se conecta de alguma forma. Depois eu quero entender sua vida, como é que você veio parar na constelação, o que te fez virar psicóloga, e aí a gente vai encontrar um momento onde a gente vai falar, nossa, é isso que nos liga, é isso que nos conecta, tá bom? Mas antes, para quem está em casa saber, o que é a constelação familiar? A constelação familiar, ela é uma abordagem terapêutica. Hoje nós podemos considerar que é uma abordagem terapêutica, onde dentro dessa abordagem tem um método e tem a técnica. Então, ela parte desse método fenomenológico e também da técnica que foi desenvolvida, né, pelo autor Bert Hellinger. Né? Então, na verdade, a constelação, esse movimento, ele já existia antigamente, já veio da terapia familiar, veio da Virginia Satir, que fazia, né, esses movimentos com estruturas, com esculturas, e o Bert Hellinger trouxe todo esse conhecimento que ele fez e estruturou. Tá. Né? Então, ela hoje está pautada, no meu olhar, dentro das práticas integrativas de saúde, então uma prática complementar, então ela complementa qualquer acompanhamento que a pessoa esteja realizando. E ela traz à luz alguma informação que está oculta dentro desse sistema, dentro dessa história, que muitas vezes não faz com que a pessoa ande para a vida. Então, eu falo que a constelação vem para trazer essa leveza, para trazer essa ordem, né, para trazer esse movimento na vida de um outro lugar. Que bacana. Jane, é exatamente assim que eu vejo a constelação, né? Uma vez me convidaram para ir numa constelação, e eu quero falar disso, mas daqui a pouco, deixa eu voltar aqui para mim, porque eu sou uma pessoa, você já me conhece, curiosa, cheia, minha cabeça, enquanto ela fala, faz se vocês pudessem ver a minha mente, já está saindo aqui, ó, perguntas, histórias, momentos, mas para a gente se situar, me fala, como é que você chegou na constelação? Quem é a Jane como mulher? Tá? Você é psicóloga. Em que momento que você se interessou pela constelação? Eu sou psicóloga há mais de 15 anos. Né? Eu conheço as constelações desde a época da minha faculdade, né? Onde eu fui apresentada por uma colega. E não me atraiu. Tá. Né? Algo que eu falo que se você me falasse, né? Eu falo isso nos meus workshops de constelação, que há 10 anos atrás, há mais de 15 anos, mais, né? Porque se há 15 eu sou formada, quase 20 anos, né? Ou no meio aí desses 17, 18 anos. A primeira vivência que eu tive de uma palestra, que eu gravei a fala até hoje, né? Eu tenho essa fala dentro de mim, mas quando a pessoa falou, quer vir aqui na frente? Eu falava, não me chama, não me chama. E hoje eu me conecto com um campo
de uma conversa, né? Então, o que eu fugi lá naquela época era de fugir do meu chamado, né? Eu consegui perceber que era essa fuga. Então, a constelação, eu sempre soube, participava de vivências, fiz as minhas constelações, e eu senti necessidade de estudar a constelação quando eu fui trabalhar na rede pública de saúde, em unidade básica de saúde, com famílias, né? Trabalhando dentro... Como psicóloga da família. Eu já tinha o olhar da psicologia hospitalar, da psicologia da saúde, e ao me deparar, né, ali, né, nos atendimentos familiares, né, dentro do núcleo da família, eu falei, mais breve do que o olhar sistêmico da constelação não existe. Então, eu fui me aprofundar, né, em 2018, nos estudos. E comecei a estudar, a fazer formações para a constelação. E, na verdade, quem realmente entra nesse mundo, acredita que está estudando para o outro, mas, na verdade, o estudo é para nós mesmos. É muito interno, né? É muita Jane, transformação. E falando da constelação, sabendo que você é psicóloga, depois começou a estudar e fez algumas certificações para se sentir apta, né? Pronta para entrar na vida de outra pessoa. Toda vez que a gente vai fazer um atendimento, seja ele na terapia cognitivo-comportamental, na clínica, como psicopedagoga, a gente vai envolver na vida da outra família, precisa ter essa preparação muito bem feita e esse respeito, né? Você usou uma palavra muito interessante que a gente usa bastante na constelação, que é o campo familiar, né? E falando da constelação, quando a gente usa a palavra campo, eu posso dizer que eu mexo... Eu não quero confundir as pessoas, eu vou deixar você me explicar. Mas eu posso dizer que eu mexo com energia? Não. Tá. É um campo de informação, né? Eles chamam de campo morfogenético, mas é um campo de informação. Como que eu gosto de explicar? Nós temos um DNA. Sim. Né? Então, quando você vai no médico, ele pergunta, você tem alguém na família que tem pressão alta? A probabilidade de você ter pressão alta é grande, se você já está tendo, né, alguns episódios. Um processo genético. Um processo genético. E a epigenética, que é uma nova vertente da ciência, eu falo que traz esse campo de informação, que nesse campo morfogenético, que é o DNA das relações. Quantas pessoas talvez você possa conhecer ou já ouviu falar que nunca conviveram com um parente, um pai, um avô, mas tem um trejeito? Sim. Acontece. Então, às vezes até de falecidos, né? Nossa, como ela lembra o avô, nem conviveu. Em casa nós temos muitas um caso assim. Muitas vezes não conviveu com o pai biológico, aí algumas pessoas que conviveram com o pai biológico olham pra pessoa e falam, nossa, mas faz igualzinho. Minha filha mais nova, Sofia, tem horas, ela é muito corintiana, meu pai era super corintiano, roxo, né? Então, e ela, claro, ela já ouviu eu falar do meu pai algumas vezes. E às vezes eu a vejo repetindo como se ela conhecesse ele. Ela fala assim, se meu avô estivesse vivo, ele faria isso. E eu digo, como é que ela sabe que o meu pai faria isso? Esse DNA das relações. Ela não conheceu, meu pai faleceu 10 anos antes dela nascer. Então eu falo que é um campo de informação que está dentro de cada sistema familiar. É um histórico. Então, é um histórico que está aí com você, que está aí, eu acesso através de você, do seu sistema, através dessa história, através de todos que passaram. Né? Então, não é mágica, não é energético. Bruxaria. Não tem... espiritualidade. Não tem espiritualidade de estar ali, né? Então, muitas vezes as pessoas falam, nossa, não tem incorporação. Quando eu fui assistir pela primeira vez um workshop de constelação, eu me senti muito intrigada, porque me parecia uma representação. Não me parecia natural. Eu vi aquilo acontecer. Eu não sei se você já participou de um processo de constelação. Participe. Procure uma profissional capacitada, preparada, certificada e participa, porque é um processo de orientação fantástico. Mas quando eu olhei pela primeira vez, eu me senti intrigada. E eu sou muito da prática. Eu gosto de coisas cientificamente comprovadas, né? Mas também gosto do que mais esse mundo tem para me oferecer, que a ciência ainda não reconhece, né, como verdade, entre outras terapias, né? E aí eu fiquei intrigada, até que eu me senti convidada num momento onde eles pedem para participar, e eu falei, eu quero participar, eu senti um desejo. E quando eu estava lá dentro desse campo familiar, eu não tinha controle, assim...
é interessante porque a pessoa que estava constelando percebia em mim algo que não era meu. Isso, É isso mesmo. Não é isso? Você entra nesse campo de informação e você acaba se permite, né? representando algo daquele sistema ou alguém, né? E você se permite estar neste lugar, né? Então, ao entrar, você se abstém de você para estar aberta a esse fenômeno que é da fenomenologia, que usa esse movimento do psicodrama, que é esse movimento em grupo de representação, né, que fica mais visual, né, as coisas ficam visuais. Como você falou, é bom ter um bom profissional qualificado. Tem pessoas que misturam? Tem pessoas que fazem outras coisas? Tem, como qualquer outra área. Sim. Eu não faço, né? E eu deixo bem claro isso quando eu inicio e explico, sempre vou explicar no início das constelações, que quando você se dispõe a estar ali no campo, né, a servir como representante, eu brinco que a carona, pega uma carona também, né, terapêutica. Algo em você também modifica. Exatamente. Mas é importante entender que não é seu, é do outro. Aquela história não é a minha. Isso, então eu tomo muito cuidado, né? Eu fico muito atenta a essas pessoas que representam para que elas também não façam só por fazer, né? Não seja verdadeira, não traga realmente a informação real. Tem que ser né? real. Então o facilitador tem que estar muito bem ancorado ali na técnica, no momento presente, de estar ali presente para aquela estrutura, para que isso realmente flua. Tá. E por que as pessoas procuram constelação familiar? De que forma a constelação poderia ajudar? Existe uma situação, um desafio específico, né? Um tipo de problema, ou em qualquer área da minha vida eu posso procurar a constelação? Qualquer área, né? Qualquer área você pode... amorosa, relacionamento financeiro, familiar, filhos, processos trabalhistas, né, na área do direito sistêmico. Então, a constelação hoje ela está na área tanto, por exemplo, familiar, como na pedagogia, como no direito, né, como constelação de pets, né, porque os animais também atuam dentro da nossa família. Organizacional, um empresário pode constelar a sua empresa. E o que eu descobriria, por exemplo, constelando... Você já constelou alguém que te marcou ou uma empresa? Você pode me dar, claro, assim, dizer quem é, né? Ou detalhes, mas o que te chamou a sua atenção? Alguma constelação que você fala, olha o que tipo de problema foi resolvido, olha que tipo de conflito foi solucionado. Você pode me dar um exemplo disso? Vamos lá, vamos pensar. Já constelei time, um time de jogo, né? E é muito interessante porque a paciente é a minha cliente, né? De terapia. E ela é líder do time. E o quanto a evolução dela terapêutica, né? A constelação... tanto dela, pessoal, quanto do time, vai fazendo esse processo na vida. Porque eu falo que a constelação é como se fosse aquela pedrinha que a gente joga no lago, e quando a gente joga a pedra, vai vai reverberando. Então, todo esse movimento... Não tem limite, né? Não. E tanto é que não pode ficar fazendo constelação à torta à direita, né? O mínimo é 6 meses e ainda assim, olhe lá. Tá. E tem temas, por exemplo... que eu nem faço, dependendo do período agora, luto. Tá enlutada, a pessoa faleceu recentemente, não faço. Teve uma que insistiu muito, eu dei um prazo maior, eu falei, não, você acha que é esse tema, mas eu acredito que não seja. Quando eu senti que o campo mostrou que não era esse tema, falei, vamos fazer com os bonecos, né, porque a gente pode fazer com os bonecos ou com pessoas, né, pra poder olhar porque você precisa, mas eu não constelo alguém que faleceu próximo, menos de 1 ano de falecimento, e o luto também não, precisa dar esse período de tempo para a pessoa fazer esse processo de informação, né? de entender né? A terapia. E uma coisa muito importante, como você falou, que marca, essa questão de resolução de conflito, em uma constelação a gente fez um movimento muito interessante de um processo até, né, que veio desde a infância da pessoa, e ao constelar
né? A pessoa não estava conversando, não tinha proximidade com esse pai. Assim que a gente constelou, fizemos falas possíveis dentro, né, dali da constelação. Algumas não foram possíveis, mas ao finalizar a constelação, o caminho da casa para a pessoa, o pai ligou, ela ficou o tempo todo no pai, com o telefone, falando tudo que ela não conseguiu terminar de falar. Nossa. Na constelação. E o que você associa a isso? Quando você vê a constelação, então, uma pessoa tem um interesse por querer constelar, mesmo que ela não saiba qual é o conflito que está gerando. Às vezes... Não, eu faço uma entrevista antes. Ah, então a pessoa vai te dizer, olha, eu não estou bem, eu tenho, assim, ou uma dificuldade familiar, ou... Porque às vezes a gente pode não saber o que está sentindo também, né? Mas geralmente a pessoa procura, ela tem algo que chama atenção para poder trabalhar, né? Então, qual é o tema? O que te chama atenção para trabalhar? Uhum. Já aconteceu, por exemplo, de eu conversar com a pessoa um dia... E o campo, né? Esse campo de informação chegou no dia da constelação. Aconteceu 1000 coisas na vida dela. Ela chegou muito frustrada com outra situação. Eu falei, e aí? Qual aquilo que nós conversamos ou é isso? Eu acho que é isso. Vamos para esse caminho? Na verdade, o que ocorreu na vida era realmente para ela olhar para aquilo. Olha só. Né? Então, eu falo que quando você decide fazer, muitas vezes, as informações em volta vão acontecendo até. Né? Para você olhar para aquilo. Ou o medo, às vezes, as pessoas têm. Porque o que é o real da constelação? É você trazer ordem, é você trazer pertencimento e trazer o equilíbrio. Essas são as leis básicas, né? Então, são as 3 bases da constelação. Ordem, equilíbrio e pertencimento. Então, ordem, quem veio primeiro? Precedente e hierarquia, né? Pais são maiores do que os filhos, os avós são maiores. Então, frente à minha filha, eu sou grande. Mas quando eu olho para trás, frente aos meus pais, eu sou pequena. Então, isso é ordem. E hierarquia, primeiro, segundo, terceiro. Pertencimento, todos pertencem. Quando a gente tem uma dor... né? Principalmente algumas dores relacionadas à vida, mortes trágicas, lutos, mortes prematuras, acidentes, abortos. Muita gente, a gente não fala dessas doenças graves. Essas dores vão ficando no sistema enclausuladas e isso vai gerando as exclusões, o não pertencimento. E o equilíbrio do dar e receber, que eu falo que é um dos mais difíceis, né, da trajetória da vida, porque você tem que dar e receber em equilíbrio. Você dá um pouquinho aqui, dá um pouquinho, e aí você vai equilibrando nas relações, né? E quando você tem esse equilíbrio do dar e receber, se tá muito descompensado, a tendência é ter rompimento dos relacionamentos, porque tá muito distante um do outro. Nossa, que interessante. Enquanto você fala, eu começo a anotar... Quando você fala de ordem, vamos exemplificar. Ordem tem a ver com hierarquia. E eu trabalho muito com educação infantil, com terapia familiar infantil. E quantas vezes eu olho para essa ordem, para essa hierarquia e vejo ela invertida. Quem manda em casa é a criança, é o adolescente, é a avó, menos o pai e a mãe. Então, quando eu olho para a constelação, né, e tenho um olhar não só clínico, mas um olhar de consteladora, de constelação, e vejo que esse papel está invertido, é óbvio que a gente vai ter problemas seríssimos, né, de respeito, de educação, de convivência, de harmonia. E aí eu preciso reorganizar, reajustar. Isso. E essa ordem muitas vezes está invertida, né, Jane? Sim, muitas vezes. E isso gera, além dos conflitos, geram doenças. Porque as crianças começam a apresentar o quê? Ansiedade, nervoso, agressividade. TOD. TDAH. Mutilação, muitas vezes. Automutilação. Né? Então, a nossa criança interna, ela é danada. Se as nossas crianças são, imagina as nossas, né? O que criança faz? Né? Uma criança genuína, na sua inocência, ela quer tirar sua dor. Já viu uma criança vendo outra chorar? Ela abraça, ela chora também, ela se compadece. Então, imagina no seu sistema. Então, se você tem uma informação, esse campo de informação que está dentro de você,
dentro da sua família, e você viu toda essa informação e você fala, não, mamãe, eu vou por você. Nossa. Eu faço por você. E aí você começa a carregar, né, essas dores, sai dessa ordem, se vê maior que esses pais. Exatamente. Dizendo, eu posso, eu dou conta, né? E eu acho isso muito interessante, porque a primeira vez que eu escutei que a criança é arrogante, a minha criança assim, eu não sou arrogante não, que isso? A arrogância já estava aí, né? E negar que eu não era arrogante. Por que arrogante? Porque a gente olha para os nossos pais, para histórias deles, ou até dos nossos avós, ou até mesmo do vizinho do lado, né? De um irmão, de alguém, fala, eu faria diferente. Imagina que eu ia fazer desse jeito. Imagina que ia ser assim. O julgamento, né? O julgamento. E a constelação, ela tira totalmente esse julgamento. E o principal desse tirar... Não é querer achar culpado, né, Jane? Não é achar culpado. É aceitar que tudo foi como foi, tudo é como é. E o que estiver em desordem, precisamos colocar as peças no lugar. É esse o objetivo. Então, quando você fala de ordem, a Camila Lima está aqui acompanhando a gente, dizendo que faz muito sentido tudo que a gente está falando e que ela já quer fazer. Olha, Camila, se conselho for bom, pega esse para você, faça, porque vale a pena. Calma que ainda tem muito mais para você ouvir e curtir aqui com a gente. Então, eu percebo muito isso acontecendo na terapia, dessa desordem, né? E os pais, e é interessante porque eu vejo muita mãe com um desejo latente de ser amada por essa criança, de ser querida por essa criança, deixando ela ter um poder que não é lhe cabido, não é lhe dado, não tem idade, ela não pode tomar decisões. Então, assim, vou tirar dessa escola porque ela não gosta, vou tirá-la do balé porque ela não quer fazer. Não existe mais uma insistência. A criança decide o que quer fazer, aonde ela quer ir, até quando ela quer ir. Quando eu sou adulta, preciso, né, enquanto responsável por essa criança, decidir até que ponto ela vai. Vamos dar voz, vamos ouvir, vamos acolher, vamos escolher o melhor horário para ela se adaptar, mas tem muita mãe confundindo educação respeitosa com falta de limite e descartando o que eu gosto, que é a autoridade, né, e a ordem de meus avós, meus pais, minha filha. Isso. E essa ordem, ela é necessária para que tenha uma boa convivência, para que a gente não crie tantos transtornos. Sim. Né, Jane? Sim, muito. E você tá falando, eu tô lembrando, eu sempre conto esse caos, né, do Pico Ruxo, de 5 anos, 6 anos, na época, 5, ainda não tava no primeiro aninho, né. Como não sei, né, lá no atendimento, aí falou assim, eu sou grande. Falei, você é grande? Eu sou grande. Não, mas é a mamãe que é grande, não é você. Não, sou eu. Quantos anos você tem? 5. Aí faz assim com a mãozinha. 5. Olha quantos dedos tem aqui. Eu e a mamãe? 1. Ai, gente. Aí eu ri tanto. Aí eu ri. Eu falei, a mamãe tem 1. Então, peraí que antes de terminar do atendimento, a gente vai conversar com a mamãe. Aí a mamãe entrou. Falei, mamãe tem 1? Tem. Então, pega a mamãe no colo, porque você é maior que ela. Aí eu pego a mamãe no colo. Aí ele tentava, assim, pegar a mãe no colo Era mesmo. Verdade pra ele, Era né? verdade pra ele. Aí você não é grande, você não é maior que a mamãe. Olha pra mamãe. E aí eu fiz a fala com ele. Óbvio, são falas sistêmicas dentro do meu atendimento, que eu sou psicóloga sistêmica e acompanhada por mim, né? Então, fiz essa criança conversar com a mãe falar pra ele que ela é grande. E através ludicamente, né, eu trouxe essas informações e conversei com ela. E, na verdade, a gente dei um acompanhamento para ela também, porque era a necessidade dela se sentir também grande perante essa criança. Ela entender também que tudo bem ela ser grande. Né? E reconhecer, porque se eu não estou me reconhecendo grande, onde está a minha criança? Né? O que está aqui nesse movimento, né? Qual é essa ordem? E existe uma confusão, às vezes, e eu entendo e me compadeço disso, da minha criança, minhas filhas, né? E da minha criança, Cíntia. Porque vou te dizer uma coisa, a minha criança, Cíntia, teve uma infância muito restrita, muito escassa, bem difícil. As minhas crianças, filhas, teve uma vida totalmente diferente. Em muitos momentos, Jane, eu olho para minhas filhas com o olhar da minha criança. Sim. Elas não vão passar vontade. Quando eu digo para elas assim,
eu vou ter que dar um jeito dela fazer isso aqui, porque é importante para ela. Quantas vezes eu me vi num papel falando assim, Cíntia, essa é a necessidade da sua criança. Olha, até me emociona de lembrar, não é das suas filhas. Isso é um desejo que você teve. É uma carência sua. Você já é adulta. Isso, aí você acolhe. Hoje você pode acolher a sua criança. Porque eu conheço ela, Jane, porque eu sei quem é a Cíntia, 45 anos, amanhã, completo. Ah, que gostoso. E eu sei quem é a Cíntia, criança daquela infância. Mas o que me traz, né? O conhecimento. E olha que eu não sei nada, né? Quanto mais eu estudo, quanto mais eu faço descobertas, mais eu falo, meu Deus, quanto tenho para eu saber. Então, para quem está em casa, para quem está assistindo, para quem acompanha, para quem faz terapia, terapia não é luxo, terapia não é para louco, terapia não é para quem quer jogar dinheiro fora, terapia não é privilégio, terapia é necessidade de autoconhecimento. Fazer terapia, estar dentro de um processo terapêutico, é olhar para si com carinho e dizer, eu mereço, eu escolho ter isso. É olhar. Então, quando eu comecei a olhar para mim, dizendo assim, eu posso, eu comecei a organizar. Teve momentos da minha vida que eu era a mãe e a minha mãe era alguém que tinha que me ouvir. Eu, Cíntia, passei por esse processo. Lá pelos 20, 22 anos, trabalhava, e minha mãe já não estava mais trabalhando, estava em casa, ajudava um pouco a prover algumas coisas. E me parece que o fato de eu trabalhar e ajudar em casa me pôs numa posição diferente. Isso, acontece. E acontece, Cíntia, eu falo que a todo momento. Eu fico encantada, né, com os meus atendimentos, quando meus clientes começam já a vir. Então, Jane, acho que você foi lá. Eu fui lá hoje. Não, porque eu pensei isso. Eu falei, aí eu fico muito feliz de entender que eles estão entendendo, né? Eu falo que isso é o caminho para alta, né? Estão começando a entender essa filosofia que eu passo. Porque não sou eu, é o que já está dentro dele através do que eu passei, através dos atendimentos. Que esses movimentos vão acontecer. Mas se você tem o autoconhecimento, como você falou, que isso que é muito importante, né? Ter o autoconhecimento, você faz um clique dentro de você, de uma forma que você dá conta de ver antes. Ou muitas vezes vê antes, ou muitas vezes vê quando está acontecendo e consegue voltar. Muitas vezes, quando você não tem o autoconhecimento, você fica nesse automatismo da vida, você vai seguindo esse fluxo. E aí você vai perdendo força, você vai se atrapalhando. E só vai procurar terapia quando tá lá no não é, no Jane, extremo. E é por isso também que tem muita gente que vive nesses ciclos repetitivos, né? De relacionamentos abusivos, às vezes. Sim. A poucos passos de mudar de vida, tudo acontece começa tudo de novo. Isso. Porque os padrões vão se repetindo. Porque eu não olho para isso. Eu não dou lugar. Tem aqui alguém falando com a gente também, que é a Cíntia Castro, dizendo o seguinte: a Jane é uma ótima consteladora, tá falando super fofa de você. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente, estarem acompanhando. Eu fico muito feliz. Continuem participando, escreve, se tiver dúvida, manda, faça perguntas, que eu vou aqui conversando com a Jane e respondendo para você, viu? Camila, Cíntia, muito obrigada pela presença de vocês. E vocês todos que estão assistindo aí, eu tô vendo que tem mais pessoas, pode escrever, vai dando um oi, fala com a gente para você participar aqui ao vivo. Jane, falando de ordem, eu já entendi, me vi em alguns momentos da minha vida também vertendo esse papel e sendo meio que obrigada a voltar para o meu papel de filha, a voltar para o meu papel de, olha... Isso, você pode cuidar dos seus pais quanto filha. Porque se você sai do seu lugar, você vai para o lugar da sua avó. Se você olha para sua mãe como mãe dela, você vai para o lugar da sua avó e aí você perde a força. E não é desassistir os pais, nunca. Você tem que assistir sempre aos pais. Aí eu dou o meu exemplo. Num dos momentos que minha mãe passou muito mal, né, que eu acredito que nesse momento pandêmico, a pressão dela estabilizou, o remédio parou de funcionar. No finzinho de uma gripe, aí eu pensei, foi um Covid leve e desestabilizou a pressão. Então, dá-lhe práticas integrativas, né, que eu sou adepta também, cliente de ozônio, reiki, eu também. E aí já fiz uso de todas essas técnicas e como ajuda, né, Jane? E aí fui no médico, troquei a medicação com ela e fiquei, né, na loucura, marca isso, marca aquilo, nanana, e minhas forças iam embora, e nanana, e indo. Aí, quando ela estabilizou,
Eu falei, mãe, vou com você na consulta, né? Vou desmarcar, vou com a minha filha. Não. Ela falou assim, eu tô bem, quer ver? Eu vou explicar tudo pro médico. Aí ela manda um áudio de 10 minutos. Aí ela falou assim, aí a frase que eu vi que eu tava fora do lugar. A frase, agora está tudo bem. Quando eu precisar, eu te chamo. Olha só. Então, essa frase fez eu voltar de que eu estava saindo do meu lugar, cuidando demais dela. Não precisa Porque disso. não precisa disso. Não precisa de você agora. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu falei, ufa. Aí, sabe que instantaneamente eu senti a força voltar? Porque eu tava... É como se minha vida tivesse virado de cabeça para baixo. Gastando energia com algo que não era necessário, preciso, o outro nem te solicitou e você tava lá querendo dar... Girando o prato, né, com todos os dedos. E respeitar que ela veio primeiro. E que ela tem e as escolhas dela. Isso. E quando eu falo de pertencimento, eu vou te dar um exemplo, você me confirma se isso faz sentido. Quando dentro da nossa família a gente tem alguma pessoa, pegou em minha frase, né, eu já li um pouco sobre isso, um dependente químico, do qual a gente não se sente à vontade, nós não queremos mais fazer parte, não quero mais conviver, porque, claro, não é uma exclusão simples, não gosto da Jane porque ela usa óculos, não. Essa pessoa já causou dor, já causou mal, já causou prejuízos, já causou estresse emocional e automaticamente repele, e aí você se afasta. Mas dentro de uma família que isso acontece, o que está vendo que nós não estamos vendo? Olha que frase interessante. Sim, eu entendi. Eu falo que cada caso é um caso, cada história é uma história, né? Não dá para generalizar, é importante que as pessoas entendam isso, né? Que não há generalização, porque por mais que viemos de estruturas muito semelhantes, no sentido de países, né, de culturas... Existe a história, Existe né? a história de cada família e de cada lugar. Mas a tendência das dependências são relacionadas às exclusões mesmo, como você falou do pertencimento. É essa lei que geralmente está emaranhada, que a gente fala, que está ferida. Por quê? Geralmente a pessoa... dependente químico, ela está trazendo aí nessa linhagem sistêmica os excluídos desse campo. E ele carrega essa dor de uma forma muito difícil, ele carrega, e quem está em volta também, né? Se eu for atrelar com a parte psicológica, né, que eu estudei todo mundo sofre. Na época eu fiz a pesquisa científica na graduação, né, com os adictos, né, com as dependências, a família é codependente. Sim. Né? Então, se a gente pensa que essa estrutura, todo mundo sofre e todo mundo carrega, e ele carrega um pouco mais, não é só dele. Então, quando a gente consegue trazer para o coração aqueles excluídos, que não é só ele, deve ter muitos mais aí nesse campo, né, nessa família. Mas que já vieram. E vai vindo de geração em geração, né? Pode perguntar. Geralmente, quando tem um dependente químico aqui, há outros dependentes lá. Sim, Se não é dependente de álcool, é dependente de drogas, é dependente de jogos. É a repetição, né, Jane? É a repetição. Né? Então, a gente fala que é o amor que adoece. Porque o amor fora da ordem adoece. Então, a gente tem que ter um amor, o sistema é regido pelo amor, né? Por isso que ele usa até como leis do amor, né? O Bert usa esse nome. Quando o amor está fora de ordem, há as doenças. Então, precisa colocar ordem, precisa ter o pertencimento, para que isso possa aliviar, para que isso possa achar um caminho. Mas isso não exclui que existe uma doença ali instalada fisicamente hoje, que precisa de acompanhamento médico. E na constelação, quem que poderia constelar? Porque imaginamos aqui uma pessoa... Muito boa essa pergunta. Me veio aqui, enquanto nós conversamos, a minha cabecinha vai trabalhando, né? A pessoa, vamos imaginar, é difícil de lidar, não aceita se curar, não aceita se tratar, ou está internada. E a família tem esse problema. Foi uma pergunta que me fizeram quando eu lancei que nós falaríamos sobre constelação. Se poderia ajudar nesse caso. E aí, em seguida, ela também fez essa outra pergunta. E se ele não aceitar, alguém pode constelar por ele, já que isso faz parte de uma família ou não? Eu não recomendo constelar ele e a dependência. Tá. Porque eu entendo que a constelação é uma expansão da consciência. Individual.
que gera essa coletiva, Tá. né? Só que o que é a constelação, né? Eu posso constelar, já me perguntaram assim, olha, eu quero constelar minha filha e a depressão da minha filha. Eu falei, bacana, mas quantos anos tem sua filha? 41. Aí eu falei pra essa senhora, eu falei, olha, eu não constelo a depressão da sua filha, ela e a depressão. Eu constelo você, quanto mãe, olhando para a situação da sua filha. Tá. Porque quem é a protagonista da história? A filha. Na depressão, olhando para a depressão. Sim. Mas ela, mãe, olhando para a filha, a protagonista é ela. É ela. Né? Então, quem está constelando é o tema relacionado Mas a você vê a ele mãe, e a né? essa dor. A Então, mãe- por exemplo, a pessoa está com dependência química. É um pai, é uma mãe, é uma irmã. Eu constelo ela olhando para isso. Tá. Né? Jane, pode ser que isso reverbere na pessoa? Pode. Mas vai reverberar muito nela, porque ela tá ali para expandir a consciência dela, né? Mas como eu falei da pedrinha, né, no lago, isso vai trazendo ressonância. O ideal é que se essa pessoa aceitar se tratar e se conhecer, cuidar, é que ela constele, até para abrir os horizontes dela, então, né? eu vou Jane? dar uma situação, né, que eu refleti bastante até para constelar e foi muito bonito. Eu não sei o resultado, né, porque como a gente constela e eu deixo a pessoa à disposição para seguir com a vida, se ela quiser, eu me ponho à disposição, algo acontecer, né, óbvio que eu vou estar ali disponível, mas como é uma sessão única, né, que a pessoa vem e faz, eu conversei com os pais com uma filha suicida, jovem, né, já jovem adulta. E eu deixei bem claro, né, que nós íamos constelar a relação deles. Ela já tinha Ela tirado a estava própria vida? internada, né? Tá. Então eles estavam bem desesperados, queriam até correndo mesmo a constelação, porque ela morava já sozinha, tinha cometido, né, a tentativa de suicídio, estava no hospital e eles não sabiam o que fazer. Né? Porque a filha morava sozinha, mas desesperador. era umas eu E falei aí, assim, então nesse caso? foi muito lindo. Mas constelou Foi muito a lindo. emoção deles como pai, olhando para essa menina. Como pais. E aí, o que foi? O que é descoberto? Até me arrepio Eu de lembrar. acredito. E o que é descoberto? O que é tratado? Então, nessa constelação, por isso que eu falo, cada caso é um caso, Sim. cada história é história. Nessa constelação, a gente pôde observar que houve ali uma demanda de um sistema, principalmente paterno, né? E que a gente pôde olhar para esse sistema desse pai, a gente também olhou para esse sistema dessa mãe, a gente fortaleceu eles e colocando diante, né, os dois diante dessa filha, né, entendendo que ela não precisaria seguir esse destino por todos os que vieram antes e que ela estaria livre, né, para a escolha dela a partir de agora. E interessantíssimo que as coisas caminharam, né? Então, eles conseguiram outro lugar para ela ficar, né? Foi tudo mais ela não ficou arredia porque ela estava bem, né? Né? Ela conseguiu ficar mais calma. Então, eu acredito que houve um caminhar, né, dentro do tratamento dela de continuidade. E essa questão do pertencimento, tanto para essa menina que tem esses pensamentos e essas sensações suicidas, quanto para um adicto, né? Como que a gente pode, como família, ajudar? É muito interessante que é trazer no coração. Eu vou dar o meu caos. Eu gosto de contar, né? Tá bom, eu gosto do meu também. caos. Eu fiz a constelação do meu casamento, né? A constelação do casal. E a representante, ela honrava muito a família do meu esposo, né? Ela honrava muito a família biológica, né? Paterna, que ele não tem contato. E ela fazia reverência, honrava a pessoa. Achou até esquisito isso, né? Mas eu entendi do lado de fora. Porque quando eu estudei meu primeiro curso, a minha preocupação era minha filha. Quando você começa a estudar, e você fala assim, poxa, falei pra professora, e agora, né? Eu, quanto mãe da minha filha, eu não posso fazer nada. Eu sei que tem emaranhado lá, que possivelmente ela vai trazer informação pra vida dela. O que eu posso fazer quanto mãe? Ela olha pra esse sistema e agradeça que ele faz parte do seu lugar de mãe da sua filha. Olha só. E isso foi em 2018 e a minha constelação foi em 2022, ano passado, 22 para 23.
E quando a pessoa começa a fazer lá na constelação, eu falo, cara, é o que eu fiz lá atrás, né? De trazer no coração, todos fazendo parte. Óbvio que deu BO, né? A minha filha tem, sim, uma dificuldade, né, de aprendizagem. E quando eu falei pro meu esposo, eu falei, e aí, cara? Eu falei, vai deixar a criança carregar isso aí? Eu falei, eu trabalho que nem uma condenada aqui, né? Isso. Eu falei, vamos olhar, porque estava insuportável. Quando ele aceita, né, e a gente faz o movimento sistêmico, né, a minha coordenadora fez, foi lindo, né, e tirou um peso, a gente soube o diagnóstico, que era processamento auditivo alterado, as coisas começaram a andar, ela Facilita, começou a ler, né? veio uma leveza, que eu falei, nossa, se eu soubesse, tinha feito antes. E a constelação, ela traz isso, né? Você gera um movimento. Para quem não sabe, nunca participou, ela pode ser individual e ela pode ser em grupo. Das que eu participei, sempre foi em grupo. Então, são algumas pessoas juntas. Só quem sabe da sua situação é a terapeuta, né? É a consteladora. E o cliente. O cliente também. Eu também conto pro cliente. Você conta pro cliente. E aí, existem algumas pessoas que podem se sentir à vontade para participar daquele seu sistema. E é interessante que das vezes que eu participei, as coisas aconteceram de uma forma, mesmo eu não sendo daquela família, não tendo consciência daquele problema, eu conseguia ver o que estava acontecendo e eu sentia. Era emocionante, porque... E depois disso, os relatos das pessoas que voltavam depois de 20 dias, 2 meses, dizendo, olha, depois da constelação, as coisas ficaram mais leves. Os caminhos se abriram, sabe? As questões de relacionamentos começaram a se encaixar. E é muito interessante a constelação, porque não é algo prático, 2 mais 2. Não. Você abre um caminho. Nenhuma vivência é igual a outra. E as coisas vão acontecendo. Quer dizer, deixa essa água rolar, né, Jane? É de acordo com quem tá. Eu gosto também, Cíntia, de fazer as imersões sistêmicas, onde eu misturo a psicologia, né, com as imersões, e eu faço as imersões temáticas. Né? Então, eu faço num valor acessível, onde todo mundo que está lá se trabalha. Como seria uma temática, por exemplo? Com um tema específico. Financeiro, e todo mundo que está lá vai olhar para o financeiro. Que interessante, aí, por exemplo, isso eu nunca tinha visto. Eu fiz da criança interior, eu fiz 2, para você ver como que é diferente, né? E aí não tem problema a gente participar de várias constelações desse. Porque não é a constelação, é uma imersão. Uma imersão, né? Eu falo que é um exercício sistêmico. De qualquer forma, a gente vai estar sendo tratado para um tema, mas não é você constelando, mas sim... Mas é um tema que você vai trabalhar dentro de você. Sim, adoraria. Vamos fazer na Casa da Madrinha? Vamos. Bora, vamos fazer. Depois eu vou pedir sugestão de temas para os nossos seguidores. A gente vai fazer uma imersão com a Jane lá na Casa da Madrinha sobre um tema específico. Vou colocar lá uns 3, a gente decide, faz, porque vai ser interessantíssimo. Tanto é que, por exemplo, eu já fiz alguns e todos trazem resultado. Acredito, né? Sem dúvida. E é específico, então é para aquele tema. É óbvio que não é a constelação, mas é tão profundo dentro daquele tema quanto. É maravilhoso participar de constelação de grupos. E quem tá, é aprendizado. Também, todo mundo tá se trabalhando. Por isso que eu coloco um todo valor mundo único. Ganha. Todo mundo ganha. Eu coloco um valor único. É e aí eu faço umas adaptações. Né, Jane? Aí tanto é que eu vou fazer agora, eu vou participar com uma colega também aqui de Guarulhos, na vivência dela. E vou dar no Despertar de Si Mesma, só para mulheres, né? Que ela vai fazer Mariporã. E o meu tema é a conexão com as partes do feminino. Legal. Então, eu vou fazer um movimento, né, na vivência, com a parte com as nossas partes, as partes das mulheres, né? Porque nós temos várias. Ai, né? adorei. Acho que a gente... eu tô com medo aqui que o nosso tempo tá acabando e a gente nem falou de tudo que tinha para falar. Mas para concluir aqui as 3 ordens, né? Ordem, pertencimento e dar e receber, exemplifica para mim o dar e receber. Vou dar um exemplo clássico hoje, né? Vamos supor que existe um casal e os 2 trabalham fora. Quando chega em casa, um vai fazer as coisas na cozinha e o outro senta no sofá. Tá em equilíbrio? Não. E às vezes é tão automático, né? Então, alguém tá sofrendo aí nesse... E isso vai gerando um distanciamento. E nesse distanciamento das relações, que acaba influenciando... Porque aí, se ficar muito longe, o que não tá alcançando, começa a reclamar. Esse daqui começa a reclamar. Porque você não tá fazendo. Só que aí ele tá tão alto, tão distante, que não alcança.
Então, a gente fala que o equilíbrio do dar e receber é que um dá um pouquinho e o outro dá um pouquinho. Um dá um pouquinho, o outro dá um pouquinho. E isso, os dois crescem juntos. Faz sentido, Jane. Faz muito sentido. Em qualquer ambiente, né? No trabalho, no relacionamento com mãe e filho, né? Essa troca é muito justa. Eu vi que você trouxe um jogo, um baralho. Na verdade, são cartas sistêmicas. Tá. Né, que tem frases. Você usa elas para trabalhar? Eu uso também, né? Eu uso que elas são frases, não só sistêmicas, mas também frases de filósofos, de outros pensadores. E eu uso como forma também de trazer, tá até velhinha, tá vendo? De trazer alguma informação. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal de casa. Você trabalha com as crianças. Olha que legal. Existe da pedagogia sistêmica também. Ela trouxe algumas cartinhas. Que algumas aqui. Professoras que trabalham com essa linha de filosofia sistêmica levam para a escola. E como que você usa usa comigo? Como é que seria? É um baralho? Posso chamar um baralho? Cartas. São cartas, tá. Cartas sistêmicas. Estão aí expostas. Eu era conhecida com essas cartinhas, porque no posto não dava pra ficar levando os bonecos, não dava pra levar pra lá e pra cá, né? Eu carregava muita coisa, possível. Então eu enfiava no bolso, e aí eu arranjei uma tática, né? Por exemplo, se você quiser fazer as 3, tá. Eu arranjei uma tática de uma carta, você pega pro problema. Posso pensa pegar? No problema. Aí você vai pegar uma carta pra esse tema, né? Que é o problema. Tá, posso? Pode, aí você põe no meio. Aí uma carta pro problema. Uma vai ser você. Essa sou eu. E uma vai ser o caminho, a solução. Um caminho. E este é o caminho. Vamos lá, hein, pessoal? Vocês estão acompanhando comigo. O Fábio tá dizendo que o que a gente tá dizendo é muita verdade. Obrigada, Fá. Eu abri você e abri o problema primeiro. Abri o problema. Eu falo, eu sou pequeno e você é grande. E aí? Agora eu me entrego para algo maior. Essa sou eu. Isso. Esse é o caminho? Eu sou igual a você. Nem menos, nem mais. Que interessante isso. Então, mesmo sem eu saber o problema, você não precisa me falar aqui ao vivo. Se você quiser, depois você me conta. Tá. Mesmo sem eu saber o problema, eu já consigo perceber que tem aí uma questão de lugar. Né? E que nesse problema, possivelmente, você está fora dessa ordem por algo que você acreditava que você tinha que estar. Não entendi, vai, me ajuda. Eu sou pequeno e você é grande. Tá. Então, assim, você se colocou maior de alguém que era grande, possivelmente, nesse problema. Mas é que eu tô dizendo que eu sou pequeno. Isso. E você é grande. Isso. Por algo maior. Agora eu me entrego para algo. Você se colocou no lugar. Na verdade, você pegou cartas muito simbólicas, E muito parecidas. E eu sou igual a você, nem mais nem menos. Então... A questão da igualdade aí, ela entra na fraternidade. Geralmente em lugares de relacionamentos entre iguais. Tanto irmãos quanto de casal. Faz muito sentido pra mim. E aí, se, por exemplo, se no problema você se colocou pequena, você não é pequena. Nossa, que interessante. Porque eu fiquei muito na dúvida de qual problema escolher. Eu não sei se você em casa só tem um problema, eu tenho alguns. Então, na hora que você pediu pra mim, né, mentaliza um problema, eu fiquei muito dividida, inclusive em ser injusta. Então, vê se faz sentido. Se, por exemplo, se você tá numa relação de igualdade, você se vê pequena, você não fica do mesmo tamanho. E possivelmente você faz isso por algum movimento aí dentro da família. Então, se você começa a se reconhecer que dentro de um relacionamento entre iguais, você tem o mesmo tamanho, e você deixa com o outro que é do outro, né? E você trabalha o que é seu, a possibilidade é que isso cesse, que o problema... Nossa. E que coisa diminua. Maluca, porque... É que eu usava no fim dos atendimentos. E tudo que eu falava com o paciente, depois ele abria. Não, e faz muito sentido. É que você não sabe. No final da constelação, eu sempre dou uma pra cada. Todo mundo já pede, cadê as cartinhas, Jane? É que você não sabe que toda a nossa conversa existia aqui uma mentalidade na minha cabeça. Algumas questões que eram do público, outras eram minhas, né? E o que mais me intrigou aqui, porque eu peguei uma do começo, uma do meio e uma do fim, né? Eu quis ser muito... E como elas se completam, né? Meu problema é eu sou pequena e você é grande. A Cíntia, agora eu me entrego para algo maior.
E o meu caminho, eu sou igual a você, nem mais nem menos. Então aí tudo depende do alvo do problema, entendeu? Então se a gente pensa numa igualdade... E como elas se correlacionam? Essas três aqui, elas estão falando de maior ou menor e de igual. É muito interessante. Gente, se ela fosse minha terapeuta agora, ela ia enlouquecer porque eu não ia deixar acabar a sessão. Pode continuar, você vai me explicar tudo isso daqui. O meu pensamento era esse problema e a gente ia decorrer. E é tão gostoso porque... nas práticas terapêuticas, né, de autoconhecimento, de vivências, é isso que a gente faz, é isso que a gente troca. Como é que você pode ser contribuição na minha vida, né? Como é que uma carta, um desenho, uma figura, uma emoção, um impacto emocional que eu tenha vivido pode me ajudar a ser melhor ou pior? E quando a gente se permite fazer a pergunta, as respostas também trabalham a nosso favor e isso é inquestionável, né? E eu falo que conhecimento ninguém tira. Então, a partir do momento que você expande a sua consciência, que você vem pro autoconhecimento, ninguém vai tirar isso de você. Né? Não, é seu, né? É uma conquista sua. Né? Então, por isso que eu falo que eu sou uma terapeuta que você é igual mãe suficientemente boa, né? Do Winnicott. Que você é uma terapeuta que logo eu vou ser insuficiente também. Né? No sentido que você vai pra sua vida. Não vai mais precisar de mim. Não vai mais precisar de mim. Então, um dos podcasts que eu fui, né? Eu falei assim, mas como você fideliza o cliente? Ou essa coisa do empreendedorismo, né? Você tem que fidelizar. Aí eu fiquei assim, não, gente. Já passaram tanta gente pela minha vida e tantas pessoas já passaram. E elas vão seguir pra vida delas. E eu não quero criar pessoas codependentes, né? Pacientes ou clientes dependentes de mim. Eu quero criar pacientes, eu quero entrar na vida delas, ser contribuição, fui contribuição, melhorou, ajudou. Vai pra vida. Vai pra vida. Como eu brinco, beijinho no ombro e vai quantos mais vêm, né, Jane, por indicação? Tem pacientes que às vezes eu tenho dificuldade de tentar lembrar, faz muitos anos, passou e te indicou e é assim. E o mundo é cíclico, as relações se transformam e a Bíblia diz que nunca nos faltará nada e a gente crê nessa promessa, não é isso também? E as coisas vão acontecendo e tudo vai dando certo. Não precisamos ser escravos de criar dependências, de fidelizar. A gente precisa fazer um bom trabalho. E seguir para a vida, né? Então, Jane, e eu falo que a constelação ela é uma ferramenta extraordinária para isso. Bom, se você gostou, bota aqui, escreve aqui para mim. Gostei, adorei, Cíntia. Convida mais vezes a Jane. Vamos fazer um grupo de constelação, um workshop de estudo. Eu gostei dessa coisa de trazer o tema, de trazer a prática. E nós faremos na Casa da Madrinha. Eu e você e Jane Rocha estaremos juntos. Jane, para a gente encerrar a nossa conversa com dor no coração, porque eu adoraria ficar mais tempo aqui batendo papo com você. Diz para mim o que a mamãe pode, dentro do nosso conceito hoje conversado sobre a constelação sistêmica familiar. A mamãe pode o quê? Para finalizar com uma frase de impacto, a mamãe pode ter uma vida extraordinária. Não precisamos repetir padrões, não precisamos carregar nada de ninguém. O que a sua família quer é que você viva o melhor, o algo bom e extraordinário. Não precisa carregar, eles dão conta de tudo. Ai, que lindo. Não, dessa vez eu não vou falar mais nada. Fica com a frase dela, fica com esse fechamento. Então é isso que você pode, é isso que você merece. Escolha viver o que a sua família deixou para nós, né? Que a minha família deixou para mim, o que a sua deixou para você. E bora constelar? Vamos viver uma vida melhor? Porque dá. A gente pode. Beijo. Jane, gratidão. Muito obrigada por você ter vindo. Eu adorei te receber. E que a gente tenha mais momentos juntas. Sim, amei também. Beijo, tchau, gente. Tchau.